Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Edjane, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um tema muito importante e muito atual esse, não é? Porque, como você muito bem introduziu, antigamente a gente achava muito bonitinho a criança gordinha. E tinha até uma certa razão por isso, porque muito antigamente precisava-se de energia de sobra para sobreviver às doenças, a gente não tinha esse recurso tecnológico que a gente tem hoje, de antibióticos, de todos os recursos que a gente tem para tratar das doenças atualmente. Então, a gente não precisa mais que as nossas crianças tenham essa reserva adiposa para sobreviver aos ambientes adversos. A gente ainda tem que lutar contra aquela história de antigamente mesmo, esse pensamento antigo de que bonitinha, criança gordinha é a mais bonitinha de todas. Não tem isso? Tem muito. Principalmente na nossa cultura nordestina, tem dois hábitos que é preciso a gente tentar combater. Primeiro, que criança bonitinha é criança gordinha. E segundo, que criança tem que comer muito. A mãe fica extremamente feliz quando a criança come um prato de comida igual de um adulto. Isso não é necessário, a criança não precisa de tanta comida assim. E isso, na verdade, faz mal para a criança, como a gente vai conversar durante essa entrevista. E muitas vezes aquele prato enorme está pouco nutritivo, né, doutora? Exato. Além disso, tem a qualidade dos alimentos que as nossas crianças andam ingerindo, que nem sempre é a melhor. Muitas vezes é a mais prática e infelizmente ricas de carboidratos e outros nutrientes pobres, na verdade, para a criança. O que ela precisa é de proteína, de vitaminas, de minerais e, claro, um pouco de carboidrato saudável. Como é que está a situação da obesidade infantil aqui no Brasil? Tem alguns dados importantes que não podem ser esquecidos, né? Exato. A gente tem tido um aumento gigantesco no número de obesos em crianças e adolescentes. Atualmente, 17% dos adolescentes têm sobrepeso. Isso está relacionado com sobrepeso e obesidade no adulto também. E, claro, todas as consequências cardiovasculares disso. E os costumes, né, gente? Porque a criança, quando ela está ficando obesa e o motivo é essa alimentação em excesso, ela acostuma a se alimentar em excesso. Então, assim, não tem um outro hábito. Ela está habituada daquele jeito, vai chegar na adolescência daquele jeito e na fase adulta, que aí vai enfrentar o corre-corre do dia a dia, o trabalho, tudo misturado, vai ser mais fácil se alimentar da forma errada que já vinha acostumado, né? Então, na verdade, tem que ter muita atenção. Quais são as principais causas desse quadro, dessa obesidade e automaticamente das doenças que vêm relacionadas? A gente identifica algumas causas no mundo moderno, né? O primeiro é o sedentarismo. A gente não tem mais as crianças brincando na rua como antigamente. As crianças ficam horas na TV, no videogame, no celular, e existem até estudos que associam a quantidade de horas que a criança passa por dia na TV com obesidade. Tem um estudo que mostra que mais que 4 horas por dia de TV, quando você junta que a criança fica sentada na escola, mas sentada 4 horas na TV, ela passa o dia sem atividade. Esse estudo associa mais que 4 horas de TV com obesidade infantil. Tem uma relação direta. Então, a primeira causa é o sedentarismo. A segunda causa é a alimentação inadequada mesmo e o excesso de carboidratos, o excesso da ingesta alimentar. A criança ela precisa de cerca de 1.800 calorias por dia. Só que isso bem dividido entre castanhas, carne, verduras, frutas, não apenas em carboidrato. E a gente sabe que hoje a alimentação está totalmente baseada no carboidrato. É mais fácil, é mais barato, é mais prático e acaba a família se deixando levar por esse caminho. Existem fatores hormonais e fatores genéticos, mas é a minoria. Dentre a obesidade infantil, apenas 10% dos obesos estão relacionados a causas hormonais, a distúrbios hormonais. Todo o resto está relacionado a sedentarismo, a excesso de alimentação excessiva, mesmo a hiperfagia que a gente chama, e a maus hábitos alimentares. Então, assim, e existem causas genéticas também. Não é a maioria, é a minoria daquelas pessoas que engordam comendo pouco. Isso existe. Tem até um estudo interessante feito com os gêmeos e eles colocaram a mesma quantidade de alimentos e de calorias para gêmeos
e mostrou que ao final do período do estudo, eles tiveram um ganho de peso diferente, comendo exatamente a mesma coisa, exceto os gêmeos univitelinos. Isso mostra um peso da predisposição individual para ganhar ou não. E também interfere, um viés desse estudo é a atividade diária de cada um que muda também, né? Então, realmente, existem as pessoas que têm facilidade para engordar e existem aquelas que têm dificuldade de engordar. Isso é um fator. Mas não tem receita de bolo. É individualizado, não, é individualizado. Né? E uma dica que eu dou para as mães, principalmente, observa o seu filho. Ele está mais gordinho que os amigos do prédio, da escola. Você nota que é um aumento assim, expressivo em relação aos outros. Não necessariamente, a gente faz cálculos complicados para diagnosticar a obesidade. A gente relaciona uma tabela com peso, com altura, com percentil da altura e chega numa média que a gente chama de Z-score. A gente calcula IMC, tudo. Mas a mãe, o olhar da mãe já diz tudo. Se ela nota que a criança está mais gordinha do que deveria, está mais gordinha que os amigos, ela tem que procurar o pediatra e procurar ajuda, porque isso pode trazer consequências graves para essa criança no futuro. Falando de doenças cardiovasculares em crianças, existem aquelas que são que já vêm, né? Que já vem geneticamente, que a criança já nasce, mas também tem aquelas adquiridas, né? Então, a partir de que idade essa criança pode ou precisa ser avaliada por um cardiopediatra? Olha, assim, o pediatra em si, ele consegue fazer uma avaliação primária muito boa. Ele encaminha para o cardiopediatra em algumas situações. Se ele ausculta sopro, se tem um aumento de pressão arterial que está altamente relacionado com a obesidade. Muitas vezes, simplesmente, ele nota que a criança está obesa, ele já manda para o cardio para fazer uns exames preventivos. Fazer um ecocardiograma, fazer algumas coisas. Até os 5 anos, a gente tem já a obesidade, mas ela não é tão expressiva. Dos 5 aos 7, a gente tem observado um aumento muito grande de obesidade infantil. E nesse momento também é quando as crianças acabam entrando para fazer atividade física na escola de uma forma mais intensa, entre escolinha de futebol, tudo. Então essa é uma fase que é importante na avaliação com o cardiologista pediátrico. O diagnóstico fica fácil para fazer esse diagnóstico de obesidade na infância? Ou tem que contar muito com a colaboração dos pais, de quem está observando, ou não? É através de exames? Como é feito esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico é no consultório. Ele é super simples da gente fazer no consultório, porque você pesa, mede a criança, coloca numa tabela que compara a altura para a idade, e existe já muito bem estabelecido qual o peso, qual é a altura, tudo que essa criança tem que ter naquela fase. Então, quando o peso está muito maior do que o esperado para a altura, para a idade, a gente faz o diagnóstico. Sendo mais específica, a gente chama percentil 85. Quando está acima do percentil 85 para a idade, a gente dá o diagnóstico de sobrepeso. Isso o IMC, que é aquele cálculo do peso pela altura. E quando está acima de 95%, a gente fecha o diagnóstico de obesidade. E aí o tratamento tem que começar imediatamente. Hoje a gente já ouve falar, eu sei que a doutora Vanessa Borer não é nutricionista, a gente não vai falar desse poder da nutrição e a gente já sabe que hoje os tratamentos são feitos por várias mãos, né? Então, assim, a abordagem multidisciplinar é uma abordagem que realmente traz diferenciais para a vida das pessoas e que traz um conforto, uma tranquilidade maior. Eu acredito que um cardiopediatra, um pediatra e mais um nutricionista vai melhorar, e muitas vezes é importante até a ajuda de um psicólogo. Porque a criança, como a gente também tem um hábito de descontar na comida a nossa ansiedade, as nossas frustrações, a criança copia igual. Ela aprende isso muito cedo. Então, às vezes, um divórcio dos pais, uma mudança de escola, pequenas mudanças assim, a gente não tem noção do quanto isso impacta na vida de uma criança e muitas vezes ela desconta mesmo na alimentação e muito cedo, crianças de 4, 5 anos, realmente trazem esse hábito de querer comer. E assim, a nossa cultura é nunca negar comida para criança. Ela pede, a gente traz. Você vai dizer, eu vou negar comida para uma criança? Mas infelizmente tem que reeducar. O tratamento, ele vem em algumas bases, assim. Ele
principalmente mudando o estilo de vida, porque isso traz na criança uma mudança drástica no peso. Quando você reduz o tempo de TV, quando você introduz uma atividade física regular e você tira só as porcarias, só o excesso, isso já reduz muito o peso da criança. Então, assim, alguns pilares a gente coloca para começar o tratamento da obesidade. Primeiro, introdução do exercício físico. Tem que ser pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade aeróbica. Precisa colocar a criança numa escola de futebol, alguma coisa? Não precisa, pode ser com a família. Vamos todos caminhar, vamos todos fazer. Isso é uma atividade prazerosa para a criança, isso muda o hábito da família, e isso introduz para ela que fazer exercício é bom. É uma coisa importante, uma coisa legal. Então, isso é essencial, uma atividade aeróbica 1 hora por dia, 3 dias por semana. E isso não tem como abrir mão, a criança tem que gastar energia. O segundo, a gente tem que modificar os alimentos que ela ingere. É difícil, muito difícil. Quanto mais velha a criança, mais difícil. Então, o ideal é você, desde cedo, já ensinar o seu filho a comer frutas e verduras. Ele vai rejeitar alguns, mas é muito difícil uma criança que rejeite todos se ela foi ensinada a comer frutas e verduras. A gente observa crianças que não comem frutas e verduras quando os pais não comem, quando a família não come e quando ela não é ensinada nem estimulada para isso. Quando você tem pais que são extremamente conscientes quanto a isso, tem algumas frutas e verduras que as crianças não gostam e tem outras que elas aceitam comer. Então, evitar alimentos industrializados, como bolachas, refrigerantes, cheetos, tudo isso é extremamente maléfico. Então, tem que, na medida do possível, cortar. Claro, a criança vai ter um contato com um amiguinho na escola, vai querer comer 1 vez por semana, vai fazendo negociações. Um exemplo, depois do almoço, quer comer um doce. Sugere uma fruta, você vai comer o doce, depois que a gente comer uma maçã. Depois que você comer a maçã, você come o doce. Isso é uma estratégia importante porque a criança vai saciar um pouco mais e às vezes ela até come menos do que ela comeria do doce. Outra coisa é fazer alimentos atrativos para a criança. A criança não gosta de verdura com água e sal, né? Quem gosta? Assim. Ninguém gosta. Exato. Então, tenta fazer saladas coloridas, chama a criança para a cozinha, ela preparar o alimento junto é uma dica importante, porque ela vai sentir os aromas, ela vai sentir a comida como uma coisa interessante. Tirar todas as distrações na hora da comida. Porque a criança que come assistindo TV, ela associa o hábito prazeroso de comer e o filme que ela está assistindo. Enquanto ela está assistindo, ela vai comendo. Acaba o filme e ela quer pegar outra coisa para continuar comendo. Então, hora de comer é hora de comer. E outra coisa, eu acredito que comprar, né? Não compre essas coisas, porque se tiver em casa, vai comer. Acontece com a gente isso, né? Então, quando a gente tem em casa um armário cheio de biscoitos, por exemplo, que é veneno, viu, gente? É verdade, aquele biscoitinho que é tão saborosozinho, ele faz um mal danado pra gente. E às vezes, se a gente tem lá na prateleira, fica fácil pegar e comer. Então, se não tem, fica mais difícil, não vai comer, gente. Quando você tem um paciente obeso na família, a família inteira tem que entrar no tratamento. Não adianta você chegar para a criança e dizer, não, você não vai comer o biscoito é do seu irmão. Aquele psicológico já vai ser afetado também, né? Pois é, e falando em psicológico, tem um aspecto muito interessante. Mesmo a criança, ela tem uma diminuição da autoestima, da imagem corporal dela quando ela é obesa. Tem estudos que mostram isso, que eles têm realmente uma autoestima muito baixa, eles têm uma tendência à depressão, porque eles são discriminados. Eles são discriminados na escola, pelos amiguinhos. Por exemplo, num jogo de futebol, a criança obesa, o menino obeso, ele não vai correr tanto quanto os amiguinhos. Então, ninguém quer ele no time. Então, tem toda uma questão social. E, então, é importante que a família não reforce isso. Pelo contrário, a família tem que apoiar positivamente, ajudando a construção da autoimagem dessa criança, reforçando os pontos positivos que ela tem. Nunca falar, tá todo mundo comendo salada por sua causa. Isso é péssimo para a criança. É o oposto. Olha só que legal. Você está fazendo todo mundo comer coisas saudáveis. Vamos todos juntos. E no fundo isso assim. É verdade, né? Porque isso é uma realidade. Mudar o comportamento pode ser mais necessário e mais grave essa obesidade quando é na criança
e principalmente porque a criança, ela ainda não tem o poder de escolha, nós somos responsáveis, né, por essas atitudes, mas na fase adulta também é muito importante. A gente precisa lutar contra isso. Não é porque seja bonito ou feio, todo mundo é bonito. A beleza independe do seu tipo físico. Exato. Mas a o mundo saúde, é cruel, né? o mundo é cruel. Mas a saúde, aí sim, aí fica complicado. Porque a gordura que você está vendo externamente, ela também está lá nos órgãos, Exato. Né? A gordura está circulando na rede sanguínea também. Eu tive uma mãe que faleceu com aneurisma abdominal, de aorta abdominal. Uma coisa que poucas pessoas conhecem. Acham que aneurisma só pode ser na cabeça. É verdade. Né? E não é assim. E a gente já sabe que pode acontecer esse problema por uma placa de gordura que se deslocou e foi parar ali. Então a gente não imagina isso. Isso é um aspecto interessante. A gordura, hoje a gente sabe que ela é um órgão endócrino. Ela não é só um tecido de reserva. Ela faz... O tecido adiposo, o que é que ele faz? Ele libera substâncias, peptinas, tudo que eles antagonizam um hormônio chamado insulina. Então, com o excesso da obesidade, da gordura, você tem um aumento da insulina, porque ela não consegue agir tão bem. Isso você vai gerando a resistência insulínica. Isso gera, a longo prazo, diabetes mellitus tipo 2, que é aquilo que a gente achava que só adulto a partir dos 40 anos tinha. Pasmem, existem diabetes tipo 2 em crianças. E existe um número grande de diabetes tipo 2 em crianças. Nos Estados Unidos, abaixo de 20 anos, tem 200 mil diabéticos tipo 2. Que era uma doença que antigamente a gente só fazia em adulto mais velho e idoso. E isso é causado por excesso de tecido adiposo, isso é causado por hábitos alimentares errados. Além disso, o que é que a obesidade traz de mal? Ela pode trazer problemas, aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, hipertensão arterial mesmo na criança. Ela pode trazer hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, queda do colesterol bom, aumento do colesterol ruim. E tem um estudo que é chocante, que ele pegou uma autópsia, isso nos Estados Unidos, crianças que morreram por outras causas. Então, eles pegaram todas as crianças obesas que morreram de outras causas e fizeram a autópsia avaliando coronária e carótida. E viram placa de gordura, placa de aterosclerose na coronária e na carótida de crianças obesas. E isso era algo que chocou, porque a gente não imaginava que as crianças tinham esse grau de doença endovascular. Olha só, então tá aí a chamada de atenção. Nós estamos aqui hoje conversando com a cardiopediatra, a doutora Vanessa Borer. Você que está me ouvindo aí, a gente está indo para o final desse bate-papo e aí eu já vou deixar livre para a doutora Vanessa, se a gente esqueceu alguma coisa, se precisa ser dito, pode ficar à vontade. Eu também quero saber o seguinte, quem quer conversar um pouco mais, quem só atentou agora, porque às vezes a gente não tem essa preocupação por não acreditar. Olha o que esses números aí, essas pesquisas estão mostrando. Coisas que chamam a atenção e que vão de encontro aos antigos pensamentos, né, as crenças antigas. A gente nem imaginava que uma criança ela poderia ter uma doença cardiovascular não congênita. Exato. Que as congênitas a gente sabe que poderiam acontecer, mas a gente não sabia que criança poderia adquirir doença cardiovascular por conta do mau hábito alimentar na infância. Antes era preconizado que criança bonita, criança gordinha. Então, assim, a gente precisa agora ter cuidado. Eu agradeço a sua presença, convidada para outras vezes, outros bate-papos, para a gente poder conscientizar essas pessoas.